irmãos, para nós juntos darmos início nesse culto de estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esperamos que cada um de nós que aqui chegou, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que não poderão vir nesta noite, e todos quantos têm nos acompanhado também pelas redes sociais, possa ser grandemente abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 e 52, para a nossa meditação nesta noite. As quintas-feiras anteriores nós viemos falando a respeito temas relacionados ao arrebatamento da igreja, e nós estaremos focando um pouquinho nesta noite nesse tema sobre o arrebatamento da igreja. Esperamos que Jesus nos dê graça, e todos os irmãos que estão presentes, fiquem à vontade para perguntar, para contribuir, dar sua contribuição. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pode enviar sugestões, perguntas, e na medida do possível nós vamos respondendo para os irmãos. E esperamos que todos possam sair daqui grandemente abençoados pelo nosso Deus, e que nós nessa noite que conseguimos chegar aqui, possamos oferecer o melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E os dois versículos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais essa noite que o Senhor preparou, de nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa, juntamente com os Teus servos, para junto nós adorar e exaltar o Teu nome glorioso. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa nos dar o Teu Espírito, de forma que tudo quanto nós viermos fazer nesta noite, que venha a ser para a honra e glória do Teu nome glorioso. Abençoa, Senhor, cada um que já tem chegado aqui nesta noite, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazer em paz, aqueles que não poderão também estar conosco, mas estão acompanhando à distância, que o Senhor possa também falar aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, o Teu Espírito, da Tua graça e da Tua virtude gloriosa. Senhor, pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão hospitalizados, meu Deus, em especial, apresentamos diante de Ti a vida do pastor Nivaldo, que está ali naquela UTI, que o Senhor possa, ó Deus eterno, ir de encontro à necessidade do Teu servo, meu Deus, dando a cura, a libertação, que em breve, ó Deus, Teu servo possa estar de volta na sua casa, adorando o Teu nome, juntamente com todos os seus familiares. Senhor, fica conosco nesta noite, dá-nos do Teu Espírito, é o que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor Jesus com o hino 318 da harpa cristã, falando a respeito do lar paternal, Quero vos contar a história de um varão, que estava na casa do pai, saiu, foi para longe, e depois ele percebeu que o melhor lugar que ele poderia estar era na casa do pai. Então, que aqueles que encontram-se longe da casa do Senhor Jesus, ouça o chamado de Deus, chamando você nesta noite, ainda que muitos podem estar distante, mas Jesus fala com cada um de nós nesta noite. E a Bíblia nos diz ainda, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, que cada um de nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, estou à porta e bato. É uma questão de nós querermos abrir, queremos deixar Jesus entrar, e que esperamos que todos nós possamos deixá-lo entrar no nosso coração, na nossa vida. 318 da harpa. Ó Deus de poder, aleluia.
Quero-vos contar a história de varão que Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desleal ao lar paternal, e na surge regressar, pois o Pai está por ti esperando no pecador, a volta para o teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai num país distante desfrutar. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando no pecador, a volta para o teu lar. O incauto jovem os seus bens desbanjou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou que poderá sempre o suster. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando no pecador, a volta para teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez, e o pai contente amoroso o beijou, pois seu filho vinha outra vez. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando no pecador, a volta para o teu lar. Aleluia, né? O Pai espera de braços abertos a cada um de nós, que possamos estar sempre na presença do nosso Senhor Jesus, com o prazer de estarmos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que a hora passa, mas eu quero louvar ao Senhor Jesus ainda com mais louvor. 370 da harpa cristã. Este hino nos fala a respeito de gratidão, né? Que o Senhor possa nos conceder sermos mais gratos ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Quantas vezes nós lemos o que o salmista nos deixou: o que eu darei ao Senhor? Né? É uma pergunta que está lá, e muitas vezes, apesar, olha, sempre nós sabemos a resposta, mas muitas vezes nós fazemos que esquecemos da resposta e achamos que nós podemos fazer muita coisa, e a palavra de Deus nos deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. Sem o nosso Deus nada podemos fazer, e que nós possamos a cada dia sermos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Então vamos louvar o Senhor com mais esse louvor, depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu sei que as horas passam muito depressa, e que nós aproveitemos essa noite, né? Que nós estamos aqui na presença do Senhor. Como diz a palavra de Deus, não apressar a sair da presença do rei, né? Ainda que falava de um rei que estava ali diante dos seus súditos num palácio, mas nós estamos aqui na presença do Rei dos Seis, o Senhor dos Senhores. Então não precisamos ter pressa de nos sairmos daqui, mas que nós possamos aproveitar esse momento para juntos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
poder, aleluia. Ó Deus de poder, aleluia. Senhor, dá-nos a tua graça. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, bem mais humilde e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Tem graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, é liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, bem mais humilde e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, bem mais humilde e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Que nós possamos a cada dia sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala a respeito daqueles 10 leprosos que foram curados.
só um voltou para agradecer Jesus. E quantas vezes a pessoa, mas para que eu agradecer a Deus? Né? Ele sabe todas as coisas, mas o próprio Jesus, não eram 10, não foram 10 que foram curados, né? E como lhe dizendo para aquele homem, onde estão os outros 9? Mas aquele homem estava ali para agradecer ao Senhor Jesus. E que nós possamos a cada dia oferecer a nossa vida em gratidão por tudo que o nosso Deus tem feito por cada um de nós. Irmãos, nosso objetivo é lermos a palavra de Deus, mas vamos falar com Deus novamente. Tem aqui mais um pedido de oração em favor do Renato, né, lá da cidade de Bitinga. Ele é filho da Valdete. O Renato também está internado na UTI, né? E a palavra de Deus nos fala que a oração do justo pode muito nos efeitos. E eu peço que os irmãos continuem orando nas suas orações, apresente o Renato, apresente o pastor Nivaldo, para que Jesus possa dar graça e apresentar a cada um. A palavra de Deus manda orar uns pelos outros para que sareis, né? Então que nós possamos estar orando um pelo outro a cada dia. Vamos lá, Senhor Jesus. Tem chegado até nós esse pedido aqui em favor do Renato. Meu Deus, o Renato está ali naquela UTI, naquele quarto de hospital. Meu Deus, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus eterno, a esse varão nessa cidade. Meu Deus, que o Senhor possa enviar ali os teus anjos nesse momento, meu Deus eterno, trabalhando na sua vida. Meu Deus, que o Senhor possa dar a cura, a libertação que ele precisa. Dai graças, Senhor, aos médicos que estão cuidando dele, também a todos os seus familiares que estão em casa, sem muita informação, mas que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, para com ele. Senhor, apresentamos também a vida do pastor Nivaldo, ó Deus de poder, teu servo, Deus, que encontra ali naquele hospital. Meu Deus, o teu povo tem pedido, a oração do justo pode nos efeito, é o que nos diz a tua palavra. Meu Deus, se nós pedimos em favor do teu ungido, em favor da sua esposa, em favor da sua família, toma, Senhor, em tuas mãos, dê a cura, a libertação ao teu servo. Senhor, nesse momento também, nós estaremos, ó Deus eterno, meditando na tua palavra. E eu peço que o Senhor possa nos dar sabedoria e graça para compreender a tua vontade a cada dia. Jesus, fica conosco, é o que eu te peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podemos assentar. Irmãos, nós começamos, né, o nosso propósito de estar falando a respeito de arrebatamento, e nós lemos lá, no primeiro, os Coríntios 15, do início, né, os versículos anteriores, falando sobre Cristo, as premissas. Depois nós entramos falando a respeito das festas, né, das 7 festas judaicas que apontam para Cristo, né? Lembrando os irmãos, a Páscoa, os asmos, as premissas, o Pentecoste, as trombetas, expiação e os tabernáculos, né? Falamos um pouquinho a respeito dela e a gente vai falando em algum momento daqui para frente. E também falamos na semana anterior, a semana de oração, até algum irmão perguntou, olha, não vai ter estudo hoje, na quinta-feira passada, né? Primeira semana de oração, a gente tira para orar e a gente não tem o estudo, né? Mas as demais quintas-feiras nós estamos aqui. E nós falamos, né, irmãos, a respeito dos povos, os 2 povos se tornaram um único povo, e eu penso que ficou claro para cada um de nós, dos irmãos que estão aqui, tem alguém que ficou alguma dúvida em relação a gentios e judeus? Que bom, né? Porque depois nós vamos falar das 2 testemunhas mais para frente, dos 144 mil, e é importante a gente conhecer essa parte aqui para não ficarmos muito perdidos. E o texto, né, que nos deixa muito claro ainda, Efésios 2, os irmãos não precisam ler, mas nós já lemos nas semanas anteriores, Efésios 2, 16, que diz assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, né? E ainda no versículo anterior, um pouquinho, né, 14, assim, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, tirando a separação. Então, nós fazemos parte agora também da comunidade de Israel, e é importante a gente entender isso, porque inclusive Paulo escreveu, né, falando nos textos que nós lemos ali, nem todos que são de Israel são israelitas, né? E trazendo do israelita o Israel espiritual, que é aquele que vai morar no céu, que interessa para nós. E nós falamos a respeito de arrebatamento. Meu propósito, né, nosso foco nesta noite, é que nós possamos fazer uma leitura a respeito de alguns textos, né? Eu sei que tem muitos e às vezes a gente não consegue ler todos, mas
que quantas pessoas por aí, o nosso objetivo, como nós começamos a falar com os irmãos, é porque tem muitas dúvidas, muitas dificuldades. Tantas pessoas acreditam que a igreja não passa pela tribulação. Outros acreditam que passa, uns acreditam que vai tirar no meio, outro no final, outro que vai ser antes. E parece que isso é uma coisa que tanto faz, mas não é tanto faz. Porque se eu imaginar que vai ser antes, eu não me preparo para a tribulação. Se eu sei que vai ter um momento de tribulação, eu preciso me preparar para ela, para que eu possa estar pronto. E a gente olha por esses momentos de pandemia, a gente vê que muitos já deu uma esfriada, e não é nem o momento ainda de tribulação. Os irmãos já pensaram quando for o momento de tribulação? Então a igreja passa, não passa pela tribulação? Eu tenho sempre deixado essas perguntas para os irmãos, que nós vamos respondendo ao decorrer do tempo, se Jesus nos der graça, evidentemente, e esse é o nosso objetivo. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, não, quando a igreja for arrebatada, aqueles que depois não negarem a Jesus, aqueles que permanecer firme, mesmo que perder a sua vida, depois ele também vai participar com Cristo, ele vai ser salvo também. Então parece que tem um segundo arrebatamento. Quando eu falei aqui dos 144 mil, não dá tempo de nós falarmos disso hoje, porque é um assunto muito longo, mas quantas pessoas que dizem, não, 144 mil de Israel, então vai ser assim, os judeus, vai ficar num segundo plano, então os gentios são levados, a igreja é levada antes da tribulação, aí o 144 mil passa pela tribulação e depois ele é levado, e tem esse entendimento também. Mas nós vamos ler aqui hoje vários textos. Eu quero destacar principalmente para os irmãos, que eu não encontrei. Se os irmãos encontrarem, fala, por favor, para a gente aprender junto. Eu não quero ser o professor dos irmãos, não é isso, mas que juntos nós possamos crescer. Mas eu não encontrei na Bíblia falando de um segundo arrebatamento em lugar nenhum. Todos os textos que está relacionado ao arrebatamento fala de uma volta de Cristo. Fala de duas vindas de Cristo, uma já aconteceu, e de uma segunda vinda no futuro. E muitas vezes eu já interpretei errado, muitas vezes o texto de Joel, o texto de Zacarias, quando a gente olha e fala sobre o lar de Joel, das aflições daquele dia, e a gente olha do texto de Zacarias que os pés deles vai estar sobre os montes lá em Jerusalém, e aí será dividido, e fala, mas isso aí já foi o que aconteceu. Mas se a gente prestar atenção em alguns textos, a gente vai verificar que não é bem assim. Então é isso que eu gostaria de ver juntamente com os irmãos nessa noite, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, anote, mande pergunta, colocação, fique tranquilo. O objetivo nosso aqui não é nós estarmos certos e os outros estarem errados, até porque algumas vezes por nós não conhecermos até ensinamos de forma diferente, mas graças a Deus, Deus tem nos dado oportunidade e a gente vai meditando junto. E o primeiro texto que nós lemos aqui, nós já havíamos lido anteriormente, mas é só refrisar com os irmãos aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo orientando a igreja de Corinto, falando a esse respeito, já logo no capítulo 15 do início ele havia falado, mas aqui, terminando essa parte aqui, do capítulo 15, versículos 51 e 52, ele nos diz assim, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, E ele, nas semanas anteriores, falamos, irmãos, olha qual que é o mistério de Cristo, a igreja, Falamos a esse respeito que o mistério é a junção dos dois povos. E agora aqui, esse mistério que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E é muito interessante nós vermos a esse respeito, porque é um mistério e por isso tem tanta dificuldade de interpretação, porque não está totalmente revelado e é o que nós queremos falar, esse mistério. Nem todos dormiremos, e aí ele falava do arrebatamento da igreja, evidentemente, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Depois tem outros textos que nós vamos ler lá de Tessalonicenses que entram em concordância com esse aqui. E ele falando a esse respeito, nós vemos, olha, no arrebatamento aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas também diz que os mortos ressuscitarão
incorruptível. Então, aqui nós começamos a observar, né, que ele diz assim, no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E até o dia que nós lemos esse texto aqui, nós fomos lá para Apocalipse, mas quantas trombetas tem? E encontramos lá em Apocalipse, né? Depois nós vamos falar disso mais para frente também, mas só para a gente contextualizar, nós encontramos quantas trombetas? 7 trombetas. Então, ele diz assim, na última trombeta. Então, quando se dará o arrebatamento? Na 7ª. E as outras 6? As outras 6 vão estar acontecendo outras coisas, e a gente precisa estar olhando para essas coisas também, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Os mortos ressuscitarão, incorruptível, e os que estiverem vivos serão transformados, e é um texto que eu creio que não tem muita dúvida a esse respeito, e eu gostaria, né, de nós irmos para Tessalonicenses, para que nós pudéssemos fazer, nós vamos ler vários versículos de Tessalonicenses, porque Paulo escreveu, né, a igreja de Tessalônica, e o tema principal, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses era sobre a volta do Senhor. E na primeira carta, surgiu dúvidas, né, e a igreja começou a achar que aquilo era para breve, então ele escreve uma segunda carta, deixando claro alguns outros fatos que eu quero destacar para os irmãos nesta noite, né, a respeito da volta do Senhor. E às vezes aqui, irmãos, para a gente ver, para a gente já começar a pensar, a volta do Senhor, ela pode acontecer a qualquer momento? O que os irmãos acham? Sim. No momento que nós vivemos, ela já pode acontecer? Ou tem que acontecer algumas coisas antes? Sim, aqueles que partiu não é a volta do Senhor, né? Ele que foi com Cristo. Estou perguntando isso aqui, que a gente vai ler, tá, irmãos? É porque eu já falei também muitas vezes, olha, o arrebatamento pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, né? Mas o que a Bíblia fala para nós a esse respeito? E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que eu já disse, olha, eu estou certo, está todo mundo errado. Não, irmão, peraí, a gente vai lendo junto. Eu quero que nós leiamos a palavra de Deus no livro, no 1 Tessalonicenses, a primeira parte, ele faz a sua saudação, né? E fala um pouquinho sobre idolatria. E aí, depois, vamos para o capítulo 2, né, a partir do versículo 19. Eu vou usar meu rascunho aqui para eu poder rabiscá-lo, né, que já está bem rabiscadinho, mas que eu possa estar utilizando, né? E a gente vê e verificar, eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesses versículos e, principalmente, estar atento a alguns detalhes, né? Quantos arrebatamentos a Bíblia fala? Ela fala de 1, de 2, e aqui a gente fica claro para a gente, para não ficar dúvida, olha, não, porque se nós cremos que haverá uma segunda chance, teria que ter um segundo arrebatamento, não é? Porque imagina o seguinte, olha, tem um arrebatamento, Jesus vem, leva o seu povo, arrebata aqueles que já morreram. E aqueles que morreram depois? Eles não negam Jesus, é morto, e aí ele morre. E aí o que acontece com ele? Ele teria que ressuscitar para estar com Cristo de novo. Então então tá, pastor, não vai ter um segundo arrebatamento, mas tem uma segunda ressurreição. Nós vamos ler também, espero que dê tempo de nós chegar pelo menos até lá em Apocalipse 20, a Bíblia fala exatamente de 2 ressurreições. E é impressionante que a segunda é para condenação. Mas e esse aqui ficou nesse meio do tempo, como é que faz o caso dele? Vamos dar uma lida então. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, só 2 versículos aqui, né? O 19 e o 20. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porque tudo não sois vós também diante de nós, Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, a verdade mostra a nossa glória. Muito bem. Parece um texto aqui que não está nem falando do arrebatamento. Paulo começa dizendo, está falando que ele teve vontade de ir lá pessoalmente conversar com os irmãos, e até ele menciona aí no versículo um pouquinho para trás, 18, né, que Satanás impediu dele ir, então ele não conseguiu chegar lá. Ele está falando disso. E aí ele diz, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Qual que é?
E aí ele menciona: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? E aí eu pergunto para os irmãos: olha, que vinda de Cristo? Ele está falando de uma vinda de Cristo, né? A nossa esperança, né? E eu imagino que todos nós que estamos aqui esperamos a volta do Senhor. Gozo, alegria, a coroa de glória, não é os servos de Deus, os salvos, na volta do Senhor? É uma pergunta que Paulo faz, né? Termina aí com uma interrogação. Esse, na verdade, vós sois a nossa coroa em glória, ou seja, o povo de Deus. Mas observa que ele já começa tratando aqui, já nesse versículo, ele falando a respeito de Cristo em sua vinda. Que vinda de Cristo? Quantas vindas de Cristo haverá? Né? Então, por isso que eu peguei esse texto aqui, para a gente começar a olhar e ver, olha, ele escreveu aqui falando de Cristo em uma vinda, na sua vinda, e não em suas vindas. Então, a gente observa aqui que haverá uma vinda de Cristo, uma volta de Cristo. E aí a gente, avançando um pouquinho para o capítulo 3, né, até porque já terminou o capítulo 2, a gente vai para o capítulo 3, e eu vou adiantar, a gente vai lá para o versículo 12, nós vamos ler o 12 e o 13, 12 e 13. Livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 12 e 13. As irmãs podem ler, os irmãos podem ler, os irmãos anotem, depois vai vendo, né, com calma, ficará gravado, os irmãos podem entrar na página e pegar os textos, mas aí está mais fácil já anotando. E os irmãos lê para os irmãos não ficar só me ouvindo, depois vai cansando, né? Muito bem. Os irmãos que achar e sentir, pode ler. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E possa vos confirmar os corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha que coisa interessante. Primeiro ele começa a dizer que o amor precisa crescer, né? Crescer no amor, uns para com os outros, para com todos, porque o amor ele faz com que o coração seja confortado, né? Então dá o conforto para o coração, e nós, com o amor de Deus, recebemos o conforto para o nosso coração, passamos a ser irrepreensíveis em santidades. É o que Paulo está dizendo aqui. O que é uma pessoa irrepreensível em santidade? É aquele que não erra? O que é uma pessoa irrepreensível? Ele erra, mas ele se corrige. O irrepreensível, né, na irrepreensibilidade, não precisa ninguém repreendê-lo. Ele percebe, ele já vai lá e já corrige, e ele vai se acertando, né? Então, ele é irrepreensível. Não precisa você estar repreendendo ele, porque ele próprio vai se corrigindo. Mas irrepreensível em santidade diante de Deus, né, Pai. E aí ele volta a dizer aqui: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele acrescenta um pouquinho aí depois, mas a gente, depois da vírgula, a gente faz um pouquinho aqui. Irmãos, volta a falar: que vinda? Do que Paulo está falando? Qual que é a vinda? Os irmãos percebem que ele continua falando de uma vinda? Ele não está falando de mais de uma? E que vinda é essa? Olha, essa vinda é o arrebatamento. O que Paulo está falando, porque as pessoas precisam ser irrepreensíveis em santidade, no amor de Cristo aumentado, confortando o coração, irrepreensível, para que possa estar participando na volta de Cristo, que ele havia falado lá no texto que nós lemos em 1 Coríntios 15, 51, falando a respeito dessa ressurreição, desse momento de ressurreição. E aí ele aumenta um pouquinho, né, depois da vírgula, olha, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E aí eu faço duas perguntas. Primeiro, quem são esses santos todos que ele está referindo? E segunda, da onde que o apóstolo Paulo tirou essa parte da vinda de Cristo com todos os seus santos? Será que ele tirou isso da cabeça dele? Será que Deus revelou para ele e ele falou? Ou ele tirou isso dos profetas?
E aí eu estou dizendo isso, irmãos, por quê? Porque muitas vezes a gente põe, olha, o Velho Testamento já passou, não serve para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele tirou isso aqui do texto de Zacarias. Vamos ler junto, a gente vai lá para Zacarias, depois a gente volta aqui para Tessalonicenses para fazer uma compreensão melhor de tudo que está escrito aqui, né? Da gente ver todas essas coisas que está detalhada para nós aqui. Livro de Zacarias, lá no Velho Testamento, né? Terminando o Velho Testamento, Zacarias, as de Malaquias, né? O capítulo 14, que está do primeiro. Do primeiro a gente vai ler até os 5, né? A gente vai ler do primeiro ao 5, livro do profeta Zacarias. E é interessante isso que eu estou falando para os irmãos, porque lá no Velho Testamento, né, parece que é coisa tão distante que só vinha para o Novo, e eu estou dizendo isso para os irmãos, porque eu tinha uma impressão que isso aqui se tratava da vinda de Cristo, mas vamos, na primeira vinda dele, mas vamos dar uma olhada no que ele está escrevendo aqui, né? Livro de Zacarias, capítulo 14, a gente vai ler do 1 ao 5. Eis que vem o dia do Senhor, entre os teus escudos se repartirão no meio de ti. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e flejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Verso 4. Aquele dia estarão os seus pés sobre as oliveiras, estarem em monte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será tendido pelo meio, e para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade dos montes se levantará para o norte, e a outra metade para o sul. O direito do vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até as almas. Sim, o direito não fugiste do terremoto dos Uzias. Ei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos comigo. Muito bem. Veja, nós lemos lá em Tessalonicenses 3, que ele falava, virá o Senhor, no dia da vinda do Senhor, com todos os santos. Aqui ele diz assim, virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, isso foi tirado daqui. Vamos fazer algumas considerações antes de nós voltarmos para Tessalonicenses. Primeiro, dizer, eis que vem o dia do Senhor. Esse dia do Senhor que ele está referindo, irmãos, é o Velho Testamento, Zacarias, mais de 400 anos antes da vinda de Cristo. Por muitas vezes eu tive a impressão de que esse texto se falava da vinda de Jesus como homem, né? E ainda nós não lemos, vamos ler aí ainda o versículo 8, né? Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isto. Por que eu estou dizendo isso? Olha, correrão águas vivas de Jerusalém, então quando Jesus foi levado aos céus, o evangelho se propagou para o mundo inteiro, então foi isso que aconteceu. É isso, é o que eu achava. Mas vamos prestar atenção em alguns versículos desse texto que nós lemos. Ele começa dizendo assim, vem o dia do Senhor. Do que ele está falando? Que dia do Senhor é esse? Seria quando Jesus veio como homem? Ou será quando Jesus voltará no final dos tempos? Por que eu estou perguntando isso? Vamos continuar lendo. Nós já lemos, mas fazendo algumas paradas, né? No versículo 2, diz assim, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para cativeiro, o resto do povo será expulso da cidade. Algumas observações aqui. Sairá para cativeiro. Normalmente a gente olha, foi para cativeiro, o que a gente pensa? Foi para o cativeiro babilônico. Isso aqui está falando do cativeiro babilônico?
Não. Por que não? Não, é mais para frente, é depois. Ele voltou do cativeiro, já havia acabado o cativeiro babilônico. Sim, então, Daniel, ele é contemporâneo de Daniel. Daniel estava no cativeiro, acho que Zacarias depois ele voltou com os cativos, né? Mas a profecia dele é depois da profecia de Daniel. Ela aconteceu depois, porque já é o período posterior que ele veio. Então, ele não está falando do cativeiro babilônico, porque já tinha acabado o cativeiro babilônico. Então, quando às vezes a gente lê assim, meio que desavisadamente, parece, não, esse cativeiro que ele está falando é que a pessoa seria levada para o cativeiro. Não, não é. E ele está falando aqui de um tempo em que as nações vão pelejar contra Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. A gente fala, mas muitas nações já pelejaram contra Jerusalém. Então, pode ser esse momento. Pode, mas vamos continuar lendo, né? A cidade será tomada, isso já aconteceu. As casas serão saqueadas, também já aconteceu muito. As mulheres forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro. O resto do povo não será expulso da cidade. Ficou gentes lá que não foram expulsos da cidade? Quando Jerusalém foi tomada, desde o ano 70? Mas de lá para cá acabou com o povo judeu, de lá. Eles foram esparramando, não ficou metade do povo. Tem alguma coisa que não bate. Aí depois diz o seguinte, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Sim, batalhas anteriores, está falando que Deus vai pelejar com essas nações. Isso aqui, Deus já pelejou contra essas nações? Eu creio que ainda não, e eu vou dizer o porquê. E naquele dia, por que eu estou dizendo que não? Olha, naquele dia o quê? No dia que as nações foram juntadas para a peleja, que a cidade for tomada, que as casas foram saqueadas, que as mulheres foram forçadas, que metade for para o cativeiro, o resto não será expulso. Nesse momento, né, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém. Alguém disse assim, mas o pé dele sobre o Monte das Oliveiras foi quando ele foi levado aos céus. Sim, foi, isso também aconteceu. Mas sigamos. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. A palavra profética não é literal, poderíamos dizer dessa maneira. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e para outra metade para o sul. Ok? Fugirei pelo meio dos vales, dos montes, porque os vales dos montes chegará até Azel. Eu fugirei assim como fugiste no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá, porque deve ter acontecido, né, terremotos, e ele menciona como foi naquela época. Só que aí ele diz assim, então, o que significa então? Então, quando os pés dele forem, enquanto essas coisas todas estiver acontecendo, quando isso virá o Senhor meu Deus, com todos os seus santos contigo, ó Senhor. E ele já veio com todos os santos? Ele já veio, mas ele já veio com todos os santos? Não, então não pode ser naquela época, será futuro. Quando nós vemos aqui ainda, eu não li, mas o versículo 9, o que diz o versículo 9 de Zacarias 14? Aí a gente poderia dizer assim, olha, a pergunta que eu faço, o Senhor, Ele é rei sobre toda a terra hoje? Ele manda em tudo, sim, Ele manda em tudo, Ele é Deus, sempre foi Deus. Mas toda a terra reconhece Ele como Deus? E Ele está dizendo aqui que isso vai acontecer. Nos percebe então que esse capítulo aqui não está falando daquele dia? E quando nós voltamos e dizer que Ele voltará com todos os seus santos, é o mesmo texto que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Ele pegou isso aqui, olha, na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E não só isso, a gente vai voltar para Tessalonicenses, mas em outro capítulo, que nós lemos o 3, vamos voltar então. Aqui ficou claro aqui ou ficou alguma dúvida do que nós falamos aqui? Se tiver dúvida pode falar, não tem problema não. Não? Sim. Alguma parte dessa profecia já teria se cumprido, né? Uma parte dela e outra estaria para cumprir. Então ela não. Não, eu também. Pois é. Nada dela.
Eu achava também. Fica bom das EDP. Sim. Fala tudo isso. Inclusive assim, naquele dia, no versículo 8, estará também, correrão águas vivas de Jerusalém, e eu imaginava, correu água viva, e o evangelho foi propagado. Só que, veja, se nós prestar atenção nesse então, no que vai acontecer, então não aconteceu. Então, se esse então não aconteceu, esse texto não é daquela época. Até porque essa parte que Paulo pegou e citou em Tessalonicenses, irmãos, vê que é daqui que ele pegou. Dessa profecia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Ele pegou daí, mas não só isso. Olha que coisa interessante. Vamos ler ainda em O que diz Isaías 45, 23? Sim. Todo joelho se dobrará. Todo joelho já se dobrou? Mas vai se dobrar. E é interessante, mas eu estou falando aqui do texto de Zacarias, tem parte aqui de outros profetas também, que se nós prestarmos atenção, ele está falando de um período futuro. E Isaías, ele tanto fala da vinda de Cristo, como a primeira vinda dele, como da segunda. Tem texto de Isaías, nós não lemos aqui, pegamos só duas citações quando Paulo fala, que o profeta Isaías profetizou, falando inclusive dos gentios, da profecia, Isaías já havia profetizado dessa questão dos gentios e dos judeus unirem um único povo. Então essa profecia de todo joelho se dobrar, também é para um futuro. Então eu estou dizendo isso aqui porque eu voltei aqui em Zacarias, porque ele pegou dessa parte. E eu havia interpretado, tem na minha Bíblia até anotado aqui, olha, quando Cristo veio, foi levado aos céus, o evangelho correu para todo mundo, está escrito aqui de caneta. E por isso que eu disse para os irmãos, estou fazendo esse estudo com os irmãos, porque, olha, a gente não presta atenção nas vírgulas, no então, e isso faz diferença. E até porque teve um irmão que depois ele me falou da festa das cabanas, que está aí no finalzinho de Zacarias 14, que todo mundo vai para Jerusalém participar da festa das cabanas. E por isso eles fazem festa das cabanas. Eu falei, irmão, não tem nada a ver e tal. Mas quando que é a festa das cabanas? A festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, quando ela acontece? No dia 15 do mês 7, a última festa. E eu falei para os irmãos das festas, que se a gente conseguir mostrar para os irmãos, que a última festa está no reino milenar, está no milênio. Então a festa das cabanas, habitar em cabana, é um sentido profético para o milênio, e não literal. Peleja de Gog e Magog, exatamente. Porque é uma coisa interessante, haverá uma peleja? Sim. As pessoas virão contra Jerusalém para lutar contra Jerusalém no período do milênio. Aliás, antes até do período do milênio, será um período em que várias nações se unirão para a peleja. E, na verdade, assim, Magog, Gog, ele era rei de Magog, Gog era rei de Magog, ele era um dos filhos, a gente depois pega direitinho, mas ele está na descendência, se não me engano, acho que de Caim, na descendência que tem lá, a gente vai encontrar Gog, que ele foi rei de Magog. Então, na verdade, também não é literal, tá? Mas Deus está apontando para uma região ali, para a gente dar uma olhadinha. Mas voltando para cá, para a gente não misturar os assuntos, senão a gente perde do foco. Voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, continuando escrevendo, como eu disse para os irmãos, Tessalonicenses fala muito da volta de Cristo. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18.
14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. 15. Dizemos, pois, isto, na palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem aos que dormem. 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E é o que nós precisamos, né, irmãos? Consolar uns aos outros. Porque Paulo estava falando do momento de perseguição, os irmãos vão ver, falando um pouco da tribulação que eles passavam, até no capítulo, no 2 Tessalonicenses, a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Então, eu estava passando por um momento de tribulação da igreja. E os irmãos, assim como nós, como morre alguém, a gente fica triste. Diz, olha, consolar-vos nessas palavras. Aqueles que já morreu, eles não vão, que morreu com Cristo, não vai ficar lá, né? Não acabou, não é se morreu, acabou, como as pessoas dizem. E aí no versículo 14, olha que coisa interessante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando? Arrebatamento. Deus vai trazer de volta com ele. Os irmãos perceberam que em Tessalonicenses fala que ele voltaria com os santos. Lá em Zacarias 14, nós lemos que virá o Senhor e todos os seus santos. E é lógico que, se a gente percebeu alguma coisa aqui, a gente vai perceber o seguinte: existe o arrebatamento, mas Cristo volta. Além da igreja ser arrebatada, ele vai voltar também para a terra, que todo mundo vai ver depois. Essa batalha que vai acontecer do Gog e Magog, do Armagedon, são detalhes futuros para a gente tratar, para não bagunçar aqui. A gente vai voltar com ele. A igreja, os servos de Deus que morrem com Cristo, eles são santos? Sim. Então veja que, além de anjos, o que ele está falando é que a gente vai voltar, vai encontrar com ele, depois vai voltar. Não consegue perceber isso aqui? Olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá? Mas os irmãos, se não entender isso, não fica preocupado não, nós vamos caminhar mais um pouquinho para frente, dá para entender. Aí depois ele explica como que isso vai acontecer. Então ele diz, ó, Deus vai trazer de volta, fique tranquilo. Né? Aqueles que já morreu, assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Aí ele explica como é que vai ser isso. Dizemos isso o quê? Que as pessoas vão voltar, que Cristo vai trazer com eles, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A vinda do Senhor fala do arrebatamento. No arrebatamento, os que estão vivos não vai preceder os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Muito barulho. Como que é? Brado. Brado, dá um brado aí, né? Dá um brado de vitória. Né? Lembra no acampamento do pessoal dava o brado de vitória, que estremecia o chão, o povo todo? Então perceba assim, o Senhor vai descer do céu com barulho. Daí fica um problema. Mas se ele vai voltar com barulho, o arrebatamento é secreto? Não dá para saber quando as pessoas foram? As pessoas vão sumir, como aquele filme Deixados para Trás? Como a última trombeta, né, que tem, como é que é a última trombeta, aquele disco, né, na época que tinha, da última trombeta, da revelação que o irmão teve, as pessoas estão andando, de repente desaparecem, ninguém sabe o que aconteceu, põe a culpa dos crentes, né? É assim, mas olha, vai vir com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e nós entendemos que trombeta que é essa? Aquela que Paulo escreveu também
para Coríntios, que nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52, né? Na última trombeta, que está ligado à festa de trombeta, que se trocava a trombeta, por isso que eu queria que os irmãos tivessem uma noção das festas, porque depois, na hora que nós olharmos as trombetas de Apocalipse, a gente entender do que ele está falando. Então vai ter voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ressuscita primeiro, na sequência, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E alguém pensa, sim, sempre no céu. No céu, e quando vai ser a batalha? Depois a gente precisa estudar isso direitinho, tá? Mas vai estar com Cristo, os irmãos entendendo isso já está bom. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra, tá? É aquele texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, 52, fala no abrir e fechar de olhos. Há alguns estudiosos que dizem assim, que aquele termo não é isso aqui que nós fazemos, piscar, né? É um termo usado na mudança do dia para a noite. Então, assim, em um momento do dia vira a noite, naqueles momentos, então, assim, que muitas vezes a gente imagina que vai ser isso aqui, a gente piscou, aconteceu, né? Mas pode ser que não seja exatamente isso. E, de qualquer maneira, os que estão mortos ressuscitam primeiro e depois os vivos, na sequência, se é segundos, se é minutos, eu não sei, mas é depois o que a Bíblia fala aqui, ok? Sim. 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 Eu estou perguntando, olha, se volta para julgar o mundo. Eu creio que sim, pelos outros textos que nós vamos ler também, tá? Eu acho que vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Quanto a conhecer, eu acredito que não. Porque, irmãos, imagina, se nós vamos estar junto com Cristo lá, né? Aí um parente nosso lá chega, olha, não, você está condenado. E aí a gente chega para Jesus, Senhor, mas não tem jeito, é meu irmão, né? Não, ele vai para o inferno. Aí eu vou ficar triste, né? Porque daí ficaríamos tristes. Então, eu penso que quando a Bíblia fala de memória, que está no esquecimento, eu penso que essas memórias terrenas ficarão para aqui, que a gente não vai levar com a gente. E até porque é o caso, né, que as pessoas falam, né, lá verei meu Pai, do hino que foi falado. Imagina se você chega lá, elucubração mental, irmãos, pelo amor de Deus, não é isso que vai acontecer. A gente procura, né, encontra lá no céu, está o pastor Oswaldo, né, pastor, o senhor está aqui, que bom, que alegria, e cadê fulano? Não vou falar o nome de outro, né, porque vai que, o pastor falou que eu vou ficar, né. Rapaz, ele não veio, puxa, que tristeza, eu gostava tanto daquele irmão, ele não veio, ele vai causar tristeza, né, do passado, do terreno, do primeiro céu, da primeira terra, né? Essas coisas. A segunda, acho que não faz parte mais. Tá bom? Sim. Seria transformação, só, não arrebatamento. Porque o versículo também fala assim, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados, num instante, como abrir e fechar os olhos. Sim. Transformação. Sim, Sim, mas só, irmãos, não sei se é minuto, segundo, hora, mas vai acontecer, né? Mas é essa a ideia. Aí a gente um pouquinho para frente, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, a gente volta para cá, veja, vinda, singular, não tem vindas no plural. Quando que é essa vinda? No arrebatamento. E o que ele diz? Que quem nos santifica, na verdade, o mesmo Deus vos santifica em tudo. É lógico que nós temos que procurar nos santificar, nos abster, né? Nós procurando, mas quem santifica é Cristo, eles que nos purifica, não tem jeito de nós purificar nós por nós mesmos.
A gente tem que se esforçar, né, para isso. E aí ele diz assim, todo o vosso corpo, alma e espírito, todo ele pleno, completo, seja irrepreensíveis para o arrebatamento da igreja. O que nós estamos fazendo é preparando para o arrebatamento da igreja. Evidentemente que, como já foi falado aqui, alguns acabam morrendo e aí ele tem que estar pronto naquele momento para o arrebatamento, porque depois não tem purgatório. O purgatório quem inventou foi a Igreja Católica, não existe. Então tem que estar pronto nesse momento. Mas os irmãos percebem que só tem uma vinda. Vamos avançar um pouquinho mais para o 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, né? Que aí nessa segunda parte as pessoas ficaram perguntando, né, não entenderam direito, achou que o arrebatamento era rápido, e Paulo escreve para eles, dando um pouco mais de detalhe, explicando, e até não nesse texto, mas o próximo que nós vamos ler, ele vai dizendo assim, olha, não, calma, não é para agora ainda, né, tem um tempo para isso acontecer. Aqui, vamos ler até o 12, 1 Tessalonicenses, vamos ler o primeiro, o 1 e o 2 é saudações, né? Vamos para o capítulo, para o versículo 3 até o 12, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para cada um. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Bom, esses dois versículos que nós lemos aqui, os irmãos conseguem ver claro que a igreja de Tessalonicenses estava passando por várias provações. Então os irmãos dizem assim, olha, a vossa fé aumente, o amor aumente, a paciência, né? A paciência, a fé e o amor, ele é aumentado por causa do quê? Das aflições e perseguições que suportais. E é importante nós olhar para nós, a gente vai continuar lendo, mas só fazer esse parênteses, nós, servos de Deus, sempre passamos por aflições. E alguns, além de aflições, perseguições, que não é o nosso caso, pelo menos por enquanto. Mas a igreja de Deus, ela sempre passou por aflição. E o que ele está dizendo, olha, que as aflições para os servos de Deus, as perseguições, dá paciência, aumenta a fé e aumenta o amor. Aquele que quando tem a perseguição, a aflição, diminui a fé, diminui o amor e diminui a paciência, ele não é servo de Deus. Não consegue perceber isso? O servo de Deus, na aflição, a fé dele é aumentada, a paciência aumenta, o amor aumenta. Aquele que na aflição diminui, alguma coisa está errada. Seguindo. O 5, né? Prova clara do justo juiz de Deus, que, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E a gente volta a observar da mesma forma, né? Prova clara do juízo de Deus, para que sejais ávidos, dignos do reino de Deus, pelo que também padeceis, porque Cristo padeceu, nós padecemos também. Seguinte. Se de fato é justo diante de Deus, que dê paga a tribulação aos que vos atribulam. 7. Aí, irmãos, a gente vai seguir aqui, mas só assim, olha, as pessoas que nos atribulam, que fazem a gente sofrer, eles assim, nós que somos atribulados, teremos descanso, né? Quando que vai ter o descanso? Quando manifestar o Senhor dos céus, e aqui ele menciona inclusive com os anjos do seu poder. Quando isso vai acontecer? Por isso que eu disse para os irmãos, não só os irmãos, os servos de Deus que forem arrebatados, mas os anjos que virão. Esse aqui, descanso, a igreja de Deus, ela para de ter tribulação, de aflição, no arrebatamento. Sempre foi assim, né? A gente vai falar um pouquinho de Apocalipse. O Apocalipse foi escrito quando? No momento de perseguição da igreja. É isso que acontecia. Então aqui, olha, vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu. É aqui interessante porque
E todos esses textos que nós lemos, eu não vi nenhum segundo arrebatamento. A gente consegue falar de uma volta de Cristo. Não sei se os irmãos conseguem observar isso, né? E aí, quando isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai dar o juízo, né? Aí vamos seguir. 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E aqui, antes de nós seguir, da mesma forma. Olha, ele fala que vai tomar a labareda de fogo, e se nós depois, guarde esse texto, né, quando nós lermos lá em Apocalipse, as taças da ira de Deus, os selos sendo abertos, a gente vai observar que essas coisas vão estar acontecendo, tá? Começando pelo menos. E ele está dizendo que, como labareda de fogo, Deus vai tomar vingança de quem? Daqueles que não conhecem e dos que não obedecem. Então, aquela pessoa dizer o seguinte: não, mas o ignorante não tem problema. Será? Aquele que não conhece Deus, ele vai ser salvo. Será? Aqui ele está falando dos que não conhecem e dos que não obedecem. Eu não sei se é melhor não conhecer, porque se não conhecer também vai padecer o castigo eterno. Olha o que quer dizer, ó. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Quando? Na volta de Cristo, irmãos, né? Aí é o que está no versículo 10, ó. Vamos lá, o versículo 10. Foi o tempo da ignorância. Agora, nessa época nossa, não tem mais. Nós não estamos mais no tempo da ignorância. O tempo da ignorância já passou. Nós estamos no tempo da restauração, não é? Ou o tempo da restauração nós estamos vivendo, de restaurar as coisas. Aí o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirado naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi ouvido entre nós. Então a gente volta aqui, irmãos, naquele dia. Que dia? Na vinda de Cristo, a vinda de Cristo, arrebatamento, essas coisas é do arrebatamento. Versículo 11 e 12, só para nós terminarmos esse. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua vontade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então ele conclui assim, olha, né, rogamos por Deus pela vossa vocação, para que o desejo de Deus, a obra do seu poder, a fé seja cumprida em nós, para que nós possamos participar disso e ser glorificado com Cristo. Quando? Naquele dia. A igreja vai ser glorificada. Quando? Não é naqueles dias, é naquele dia. Se é naquele dia, eu não consigo ver 2 arrebatamentos na Bíblia. Não tem. Ele vai vir somente para ser glorificado, porque os santos já vão estar com ele. Sim. Ressuscitarão, e os outros foram transformados. E pegarão essa vontade que é a glorificação da. Sim. E na verdade é interessante isso, porque quando a gente olha para esse texto, né, que fala que ele vai vir para ser glorificado, aí ele vai reinar, ele vai ser o rei sobre toda a terra. Quando nós olhamos hoje, a Bíblia fala que sobre os filhos da desobediência, quem que reina? Não é o Deus desse século? Né? E é interessante, irmãos, porque, só para a gente adiantar um pouquinho, o que faz com que ocorra tantos problemas no mundo? Não é o diabo? O diabo, em um determinado momento, ele vai ser tirado de cena. Então, Deus vai ser rei sobre toda a terra, porque aí já acabou, o reino do diabo termina. O reino dele termina, não tem mais. Aqueles que estão salvos, e os perdidos? Bom, já estão perdidos porque não receberam Cristo. Né? Então, esse negócio da pessoa ficar esperando segunda chance, não tem segunda chance, não. Só para confirmar, pastor, na minha volta de Fortaleza, Ceará, para São Paulo, um motorista de Uber
Então, esse que eu acho que é o mais perigoso. Por quê? Olha, eu não preciso me preocupar agora. Depois que a igreja for arrebatada, aí eu vou para a segunda chance, na repescagem, né? Que as pessoas falam, vamos para repescagem. No céu não tem repescagem. E aí, vou dizer assim, que é pior, porque olha o que o diabo consegue fazer. Ele consegue fazer com que as pessoas acreditem numa segunda chance, então não me preocupa agora. Porque depois que a igreja for levada, aí eu corro para Cristo e eu vou ser salvo. Olha que ilusão que o diabo coloca nas pessoas. E isso que o senhor está falando, assim, é o evangelho pregado, muito. Eles padecerão eterna condenação. Quando? Naquele dia, não tem um outro dia. Percebe que não tem um segundo? Sim. Malaquias, no capítulo 4, também fala no singular. Sim. Esse é aquele dia. Sim. Ardendo como fogo. Aquele dia, né? Qual que é aquele dia? Aí depois está, eis quem veio o profeta Elias antes que venha. O Elias veio, né? Quem que era o Elias? João Batista. E as pessoas ficam pensando assim, não, vai vir lá as duas testemunhas, Elias e Moisés. Né? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Quem? Eu quero falar isso para os irmãos também, né? Mas não é, hoje não dá tempo. É só para ver se os irmãos se animam a vir nos próximos dias, não perca, tá? A gente seguindo aqui, vamos mais um pouquinho, né? Olha, eu quero a gente ler mais 2 textos, eu acho que dá tempo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler 11 versículos. E depois Apocalipse 20, porque para fechar essa parte aqui, e esse 2 Tessalonicenses 2 é muito importante para nós, porque a gente vê o seguinte, olha, tem algumas coisas que precisa acontecer para o arrebatamento acontecer. Por esse texto, tá? Depois eu quero, assim que Deus nos der a oportunidade da gente falar sobre o profeta Daniel, que é bem complicado também, mas deixa para nós bem claro algumas coisas que a gente consegue observar lá em Apocalipse, tá bom? E a gente vai estar observando essas coisas todas, né? Que é importante para nós. Aqui deixa eu ver se é o texto aqui, nós lemos aqui, a gente vai ler outro dia, falar sobre isso aqui. Mas vamos seguir então. 2 Tessalonicenses 2:2. 2:2 não, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 11. Porque, pode falar. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí, só já fazendo uma primeira parênteses, irmãos. Vinda do nosso Senhor, singular. Reunião com Ele. Quando? Arrebatamento, né? Então, sigamos. Ninguém de maneira alguma engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, esse manifesto homem do pecado, filho da perdição. Mas antes de seguir aqui, vamos só fazer um parênteses aqui. Olha, Paulo está falando, rogando, implorando para a volta de Cristo. Diz assim, olha, que não movais facilmente do vosso entendimento, não perturbei por espírito, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. Está dizendo assim, o dia de Cristo não está perto, naquela época. Ele estava dizendo isso. E aí ele está dizendo no versículo 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de Cristo, sem que antes, né? Então, a volta de Cristo, ela depende de algumas coisas que ele está dizendo assim, olha, o que é? Sem que antes venha apostasia. Apostasia já veio? Já, é claro, a apostasia está descancarada. Né? O que é apostasia? Tudo que é contrário à santidade. O que mais existe são placas religiosas dizendo que Deus só quer o seu coração. Eu estou dizendo placa religiosa, mas a gente observa no nosso meio quantas pessoas que vão
encurtando a roupa, encurtando o cabelo, crescendo o salto, né? Diminuindo o temor. Então, assim, é apostasia, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí, depois da apostasia, então, além da apostasia, para o dia de Cristo, a volta de Cristo acontecer, precisa de mais uma coisa. O que que é? O homem do pecado, o filho da perdição. Quem que é esse homem do pecado? O anticristo, a besta. O que nós entendemos aqui? Então o arrebatamento se dará depois da besta ter manifestado. Irmãos, conseguem entender isso aqui? Olha, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes o arrebatamento não acontecerá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando eu disse para os irmãos lá de Daniel, os irmãos já devem ter ouvido falar do chifre pequeno, né? Que já ouviu falar do chifre pequeno, que profere grandes blasfêmias? O homem do pecado, o filho da perdição, a besta do Apocalipse. Versículo 4, o qual se levanta contra tudo que chama Deus ou se adora, de sorte que esse homem, no futuro, se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizias quando ele estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Olha, esse homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno, a besta, aquilo que os irmãos quiserem chamar do jeito que ele quiser, ele vai ser manifestado em um tempo, né? Olha, que ele tem para que a seu tempo seja manifestado. Existe um tempo para ele ser manifestado. Não conseguem entender isso aqui? Porque já o mistério da injustiça opera, somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, o Ministério da Justiça está operando, todos nós sabemos já. Só não é manifestado o homem do pecado ainda, esse homem que fala. E então quando for tirado, que for permanecido, será revelado o iníquo. Quem? A besta. A quem o Senhor desfalar pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que é esplendor da sua vinda? Esplendor da vinda, a manifestação de Cristo, a vinda de Cristo, o arrebatamento. Então, o que nós entendemos aqui? O arrebatamento acontecerá na destruição do anticristo, da besta, do homem do pecado, do filho da perdição, do chifre pequeno. E quando isso vai acontecer? Num período que as pessoas chamam de tribulação, ou grande tribulação, não é? Mas a gente vai falar disso mais para frente, irmãos, tá? Só para a gente dar uma olhadinha direito. A esse cuja eficácia é segundo Satanás, com todo o seu poder e sinais e prodígios de mentira. Vai fazer mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebe o amor da verdade para que se salve. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Aqueles que não recebem Cristo, aqueles que estão no espírito do pecado, a esses vão acreditar nesses sinais de maravilhas, de prodígios que esse homem vai fazer, né? Esse homem, o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, a besta e tantos outros nomes que é dado para esse homem em outros textos, nos profetas e também no Apocalipse. Os irmãos conseguiram perceber isso que eu estou referindo aqui, que para ter o arrebatamento precisa acontecer isso? Se precisa acontecer isso, irmãos, eu creio que fica claro para a gente que o arrebatamento não tem como ser antes da tribulação, porque a besta, que vai ter o número da besta, que vai matar cristão, que vai ter essa tribulação, o arrebatamento está dizendo aqui que é depois. Pelo menos Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses. E outros textos dos profetas e de Apocalipse concorda. Todo mundo olhando para mim assim, assustado, né? Eu não sei se entenderam tudo, assim, o que você está falando, pastor, pelo amor de Deus, né? E eu quero só ler mais um para a gente terminar, que nós estamos no horário, mas eu não queria terminar sem ler este texto.
de Apocalipse 20, sim. Uma pergunta de duas coisas. O templo de Deus é o terceiro templo, e também o que o retém é o Espírito Santo ou é o templo que o retém? Não, o que detém é o Espírito Santo. O terceiro templo eu não conheço. Qual que é o terceiro templo? Ah, o terceiro templo. Ah, tá. Eu entendi o terceiro tempo, né? Eu fiquei... Eu acredito aqui que pode ser dessa reconstrução do templo, ou até no sentido aqui profético, de ter um lugar onde as pessoas acreditam que lá seja o templo de Deus mesmo. Eu não sei se seja exatamente, pode ser que seja esse, né? Porque que ele fala no templo de Deus, né? Então pode ser que seja na construção do terceiro templo, sim. Não tenho certeza. Mas o que detém é o Espírito Santo. E quando ele fala de um tempo determinado, irmãos, é uma coisa interessante, porque muito tempo atrás, lógico que não tem a data, mas tem tempo determinado. E quando a gente começar a ler sobre os selos de Apocalipse, a gente consegue observar, a gente vai falar na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, sobre a vinda como um ladrão. O que significa isso? E a gente vai perceber que ele menciona lá em, acho que Mateus 24 ou em Lucas 21, a gente vai ler, que como foi nos dias de Noé, vai ser a volta do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé estava pregando, estava anunciando, mas ninguém acreditava nele. A volta de Cristo, exatamente assim que vai acontecer. Ninguém... Não estou dizendo salvos, não. Salvos vai estar olhando. Inclusive, dá para a gente olhar os selos, dá para a gente ver as taças, dá para a gente ver... A trombeta vai tocar, não vai? Para que toca a trombeta? Para avisar. Então, a gente precisa escutar a trombeta. Os salvos, sim. Os 144 mil, as premissas para Cristo. Quem são eles, hein? A gente vai falar deles. Mas... só para ver se aguça os irmãos aí, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 20, vamos ler, que é interessante para a gente ler isso aqui, para tirar algumas lições aqui. Ele fala, aqui sim, ele fala de duas ressurreições, em Apocalipse 20. Mas os irmãos vão perceber, e nós vamos ler, o que acontece, né? Eu vou lendo aqui, para a gente ganhar tempo. Apocalipse 20, versículo 1 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs o selo para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós vamos ler depois também outro dia, falando, quando disserem a paz e segurança, virá a repentina destruição. Irmãos, lembra aqui desse texto aqui, tá? Que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Então, se ele vai ser preso, vem paz. Tá? Versículo 4. E vi tronos, e se assentaram sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. Tronos, porque os irmãos conhecem do início lá, tem quantos tronos em Apocalipse? Um trono, um assentado, mas aqui tronos. Quantos tronos? 24 anciãos, que representam a velha aliança e a nova aliança, né? 12 apóstolos e 12 tribos. Representa, tá? Não é que está 24 tronos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Bom, quando essas pessoas morreram? Durante a história, morreu, tudo certo. Agora vejo a sequência. E que não adoraram a besta. Então, aqui, nesse momento, está pessoas que morreram por não adorar a besta. Quando que a besta se manifesta? Na grande tribulação. O que nós lemos agora há pouco aqui, o homem do pecado, iníquo, que Deus vai destruir com o seu assopro, mas ele vai se manifestar. Ele não manifestou. E diz assim, e não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa ou na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vai viver e reinar com Cristo durante 1000 anos? Essas pessoas que passaram pela tribulação. Veja que esse momento aqui é que as pessoas dizem assim, não, vai vir a besta, depois que a igreja for arrebatada, e as pessoas que morrerem na segunda chance que o pastor Daniel mencionou ali, que o rapaz está esperando, né, que ele acredita, e aí eles vão ter a segunda chance. Mas veja que a besta já matou as pessoas aqui nesse momento. Então não tem o outro momento. Viveram e reinaram com Cristo. Mas os outros mortos não reviveram. Quem reviveram? Aquele que Paulo falou em Coríntios, aquele que Paulo falou em Tessalonicenses, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses mortos. Os outros não reviveram. Então tem uma ressurreição. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes que ressuscitaram na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ok? Aqui a gente vai ver assim, olha, a vinda de Cristo, aquela ressurreição, a primeira ressurreição é essa aqui, não é a segunda. A segunda ressurreição está um pouquinho lá na frente, né? A gente vai pular para o versículo 11, para a gente ganhar 11 ou 12, para dar um pouquinho mais aqui, ó. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aqui tem a segunda ressurreição, os outros mortos, que não havia ressuscitado. Abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a gente olha para cá, aqueles que não ressuscitou na primeira, que veio para a segunda para ser julgado, assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente percebe aqui, irmãos, que na segunda ressurreição ressuscita para condenação. Não fala aqui de estar com Cristo reinando mais. Quem está com Cristo é quem ressuscitou na primeira. Então, quando vai ser a segunda ressurreição? Quando vai ser o segundo arrebatamento? Não tem. Na Bíblia não tem. Mas se os irmãos acharem, me mostrem, por favor. Tá bom? Diante do que nós falamos aqui, estamos no nosso horário. Meu objetivo era chegar aqui, deu para chegar, né? Acho que o Rafael queria perguntar. O senhor está... Sim, a gente precisa de um dia só para os 144 mil. É bem interessante, né? Para a gente falar. É literal 144 mil, não é? Mas a gente vai falar na próxima quinta-feira, irmão, sobre a vinda como ladrão. Dá para saber quando Cristo vai vir? Ou como ladrão a gente nunca sabe? Não precisa responder, né? É só retórica mesmo, né? Então a gente saber, a gente vai falar sobre a vinda do ladrão, a gente vai ler em Mateus 24 e outros textos também. Sim. Essa parte desse versículo 5 fala, mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Sim. Esta é a primeira ressurreição. Sim. Isso quer dizer que nós vamos passar ainda pela morte? Eu vou dar uma adiantada assim para os irmãos o seguinte. Os irmãos já ouviram falar sobre o milênio? Na ressurreição, no arrebatamento, nós estaremos com Cristo por um período de 1000 anos, milênio, nesses 1000 anos. Depois o diabo vai ser solto novamente. Eu pulei os versículos, mas ele vai ser solto novamente e vai juntar os reis da terra para fazer guerra contra o arraial dos santos. E nesse momento aqui vai ser o momento final, vamos dizer assim, a destruição final dos ímpios. Por isso que Zacarias 14 diz que as nações subirão para participar da festa das cabanas, porque não acabou ainda na ressurreição, no arrebatamento não é o final. O arrebatamento, ele sela o destino. Depois do arrebatamento, não tem mais como ninguém se salvar. O Espírito Santo é retirado da terra. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo.
mas teremos um período de 1000 anos de paz, porque o diabo foi preso. Não exatamente, não vai ser 1000 anos literal mesmo. Irmãos, outra pergunta, assim, já que o irmão está perguntando, né? Assim, os irmãos já pararam para perguntar, para refletir, por que Cristo trabalhou 6 dias, no 7º é chamado dia do descanso? Por que Apocalipse tem tanto número 7? 7 igrejas, 7 castiçais, 7 diadema, 7 taça, 7 selo, 7 anjos, mergulha 7 vezes. Esse dia eu estava vendo, achei muito interessante. Lembra que fala do profeta Elias? Quanto tempo ficou o profeta Elias profetizou que não choveu sobre a face da terra? 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? E não 3, nem 4? Não já ouviram falar assim, tempos e tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses. Tudo isso dá 3 anos e meio. Desde o profeta Elias tem mostrando para nós alguma coisa sobre o futuro. Por isso que 3 anos e meio. Não é por acaso. Nada é por acaso. A gente só precisa escutar as trombetas, tá bom? É isso que a gente gostaria de estar tratando com os irmãos. Ok? Muito bem. Alguma dúvida que ficou aqui em relação a mais de um arrebatamento? Eu creio que não, né? Ao homem do pecado, talvez tenha muitas dúvidas, mas isso aqui nós vamos tratar mais para frente, quando a gente falar das 70 semanas de Daniel e entrar para Apocalipse. Se os irmãos até lá se mantiver firme, ou já tiver desistido, aí não tem mais jeito, né? Mas se os irmãos estiver firme, a gente trata sobre essas coisas, tá bom? A marca, o sinal que desce na mão, será também por ocasião do anticristo. Sim. A marca da besta é por ocasião do anticristo. Mas o irmão sabia que o cristão também tem a marca de Cristo nas suas testas? Inclusive os 144 mil foram assinalados nas suas testas. A gente tem Cristo e o anticristo. Tem as coisas de Deus e as coisas do diabo. Olha lá para o Egito. Moisés foi e começou a fazer as maravilhas. O que os magos faziam? As mesmas coisas, até determinado ponto, depois não deu mais. O diabo ele sempre procura imitar as coisas de Deus para confundir. Por isso que as pessoas acreditam no segundo arrebatamento, numa segunda chance, né? E aquela história dos 144 mil judeus, eles vão ter uma segunda chance. E aí tem um problema, porque nós falamos das tribos de Israel, os irmãos dão uma observada lá, leia lá o texto dos 144 mil, acho que no capítulo 7, no 14, né, que fala sobre os 144 mil. Os irmãos, acho que no 7, os irmãos já repararam que lá tem a tribo de Levi, a tribo de José, mas não tem de Efraim, não tem a tribo de Dan? Pois é, me dê uma olhada também. O anticristo será o Messias, né, que os judeus estão esperando? Os judeus? Eu não sei se os judeus, eu acredito que não. Eu acredito que os judeus, na verdade, antes do arrebatamento, muitos deles vão se voltar para Cristo. Se o anticristo será o Messias que eles estão esperando. O judeu? Eles estão esperando o Messias. Sim. Não, mas muitos ainda judeus muitos vão se converter, outros não. E todos esses, irmãos, lembra aqui, que nós lemos em Tessalonicenses 2, que fala assim, que quando a pessoa ele não crê, é aqui mesmo que nós lemos, né? Na verdade, o próprio Deus Espírito envia o Espírito do erro para que ele não crê, na verdade. Então, assim, tanto os judeus como os gentios que não creram e não creem no Messias pelo Evangelho, vão crer no anticristo. Porque ele vai fazer sinais como fosse Cristo.
Sinais, prodígios e maravilhas. É o que a Bíblia fala. Né? Então, assim, muitos vão acreditar, inclusive muitos evangélicos. Muitos evangélicos. Porque evangélico é diferente de cristão. Né? A gente precisa diferenciar. E é muito interessante a gente ver essas coisas todas, porque parece que é uma coisa que não tem nada a ver, a gente está tudo bem. Muitos irmãos estão em casa despreocupados, a gente vê aqui. O texto que nós lemos, Paulo escrevendo em Tessalonicenses, dizendo assim, a tribulação fizeram com que eles aumentavam o amor, que aumentaram a fé e aumentaram a paciência. Nós observamos que não tem tribulação, nós estamos passando por não tem perseguição, temos alguns momentos de tribulação. Muitos perderam a fé, perderam o amor e perderam a paciência de esperar em Cristo. Percebe que alguma coisa está errada, né? Porque o cristão... E olha para a história da igreja, irmãos. Quando foi que a igreja mais cresceu? Tribulação. E quando aqueles afastam de Cristo, é porque tem alguma coisa errada. E os irmãos nunca esqueçam, né? Eu lembro sempre com os irmãos, já passou da hora, mas a gente vai encerrar já. Algumas profecias, inclusive, se não me engano, no último encontro que nós tivemos, de profecias dizendo, olha, eis que balançarei a figueira, né? A figueira está sendo balançada, né? E os frutos podres, né? Dizer assim, que não está firmado, cai tudo, né? E aí não sobra. Tá bom? Jesus abençoa grandemente a cada um dos irmãos, né, que estão conosco, que nos acompanham, nossos amigos pelas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, acrescentar alguma coisa que nós falamos aqui. Eu creio que essa parte toda que nós falamos aqui não é muito difícil, né? Mas eu gostaria muito que, se os irmãos ficaram com dúvida do estudo da quinta-feira passada, que os irmãos nos procurassem, porque vai ser muito interessante, importante para a gente entender sobre os 144 mil, sobre as duas testemunhas e dali para frente, né? Inclusive sobre as igrejas do Apocalipse, se der tempo de nós falarmos sobre elas também. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos agradecer a Deus, lembrando os irmãos que sábado nós temos culto aqui às 7h30, né? E domingo de manhã, reunião dos jovens, à noite o culto, e que Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Orar em favor do Renato, né, que está ali na UTI, e também o pastor Nivaldo, né, lá em Rio Preto, que Jesus possa dar graça. Amém. Amém. Vamos orar pela nossa irmã Luzia também, né? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor preparou de nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, na Tua casa, somente com os Teus servos, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar graça, a compreensão da Tua palavra. Abra, Senhor, nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos compreender sempre a Tua vontade. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida, ó Deus, do Renato, que está na UTI, na cidade de Bitinga. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar com a providência. Dá graça, Senhor eterno, a ele, com toda a sua família, sua mãe, ó Deus, que pede nossas orações, que nesse momento tem sofrido, ó Deus eterno. Meu Deus, favor do pastor Nivaldo, que também está ali naquela UTI, que o Senhor possa dar graça, meu Deus, ao teu servo, levantando, ó Deus, ali, guiando, ó Deus, a mão dos médicos, cuidando, ó Deus, do teu servo, dando graça, paciência, ó Deus, à sua família, meu Deus, para que possa esperar em Ti. Senhor, pedimos também em favor da nossa irmã Luzia, meu Deus eterno, que está ali na cidade de Cruz das Posses, meu Deus eterno, o Senhor possa dar graça, estender as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia, fortalecendo, Senhor, a cada dia a Tua serva, livrando, ó Deus, dos perigos, dos males a cada dia, e que ela possa ser sustentada, fortalecida pelo Teu poder. Senhor, agora pedimos também, despede a cada um de nós em paz para os nossos lares, que cada um de nós possamos ser guiado, guardado, livra de todos os perigos, males, acidentes. Dê a cada um de nós uma noite de bênção, de paz, saúde, repouso na Tua presença. Também no dia de amanhã, ser conosco nos nossos afazeres, que cada um de nós possamos ser sustentado e amparado pelo Teu poder. Abençoa cada um dos Teus servos, nos sustenta e nos fortaleça. Dê a Tua bênção, a Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém, Jesus, amém. Vamos à bênção, né? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite, né?